Bom dia, galera! Começando a semana da sua marca no Instagram, com uma live super especial com o meu grande mentor, o Rodrigo Vinhas. Essa live vai ser muito especial mesmo. Que rápido! Bom dia! Já tava falando aqui. Bom dia, bom dia! Vou começar e apresentar para vocês também, né? Acho que eu mandei. Oi, Rodrigo, bom dia! Bom dia. E daí? Tudo bom? Que prazer, que honra! Ah, Eu já tava indo falar que foi rápido aqui aparecer. Tava pensando aqui no que eu ia apresentar, já dizer. Primeiramente, aqui, muito obrigada por ter aceitado esse convite. Eu acho que uma coisa que eu queria falar aqui, já me apresentar, é a questão de falar sobre a verdade e vender. É uma coisa que eu sempre reviso e volto lá na tua página de vendas, sabe? Eu olho meu próprio vídeo para lembrar do que eu te falei lá, que eu queria mandar, sobre eu ter percebido dentro da comunidade que eu não precisava ser outra pessoa para conseguir fazer o que eu faço no digital. E aí eu lembrei disso, né? E ficou muito forte em mim essa questão, né? De que a nossa verdade vende, né? E aí, uma coisa que eu queria, né, uhum. além de se apresentar aqui e falar pra galera sobre isso, é contar como que foi quando tu percebeu que a tua verdade vendia. Na época que tu tava lá lançando, eu acho que na época tu lançava o Ser Base, não sei se tu já tinha a tua mentoria, como que começou a tua própria mentoria. Queria que tu contasse isso também. Claro. Bom, eu acho que a gente está vivendo Obrigada. num tempo que que não tem mais as pessoas, elas meio cansaram de ser enganadas, assim, sabe? Elas não querem mais uma história tipo, sei lá, princesa feliz para sempre, essas coisas que sabe que não acontecem. Então as pessoas estão buscando por coisas mais autênticas, né, com a internet. Então a pessoa prefere assistir um vídeo do amigo dela mal feito, com alguma coisa que ela sabe que é verdade, um vídeo assim sem produção, do que um vídeo super produzido para tentar conduzir ela a alguma coisa que nem sempre é verdade, né? Então acho que esse é um movimento de tudo que está acontecendo, né, na internet e tal. É... Agora quando eu percebi isso, bom, quando eu fundei a Gratitude, que é uma empresa que eu tenho, que a gente tem alguns produtos, alguns infoprodutos, a gente lança alguns infoprodutos. Eu li os livros do Gustavo, gostava muito dos livros dele, e percebia que ele era um cara que estava vivendo de acordo com o que ele estava pregando. E ele já tinha vendido muitos livros e tal, né? Ele já era um escritor, um autor de muito sucesso no meio literário. E aí a gente começou a aí eu fiz um contato com ele e tal, falei que eu queria ajudar a mensagem dele a chegar em mais pessoas e tudo mais. E ele topou a ideia, principalmente porque ele que me falou isso, né, que ele queria que a mensagem dele chegasse a mais pessoas, que ele não estava ali Nossa. preocupado com dinheiro em primeiro lugar, né? Apesar que é um negócio, claro que a gente ganha dinheiro, mas assim, não era a primeira preocupação dele, até porque ele já era um cara super bem sucedido, já tinha a grana dele e tal. Então, foi isso. Aí acho que a gente pegou o lance que ele já fazia nos livros e trouxe pro digital. Uhum. Mas nessa época tu não tinha a tua própria mentoria, né? Não. Até porque, com base nisso, né, que eu falo que a verdade vende e tudo mais, eu acho que não dá para você lançar uma mentoria de uma coisa que você não sabe fazer, né? Então, eu Uhum. primeiro, ao contrário da maioria das pessoas que dá mentoria em marketing digital, eu primeiro tive os meus resultados mesmo com marketing digital. E aí, depois eu passei a ensinar aquilo, né? Uhum. Mas foi quando na época tu tava lançando o Ser Base, aí tu começou a oferecer. Uma coisa que eu percebo, sabe? É que as pessoas, tipo, quando eu entrei na comunidade, eu também pensava que era assim, só entrar no digital e lançar alguma coisa. Percebo que a maioria das pessoas faz isso, e muitas vezes por isso eu acho que faz uma expectativa muito grande e quebra a cara. E aí, eu lembro que quando eu comecei a oferecer consultoria, porque daí me deu clareza, principalmente eu acho que aquela aula que a gente fala da clareza absoluta, né? Eu Uhum. comecei a oferecer consultoria e eu coloquei uma meta que eu ia ficar um ano, pelo menos, testando com as pessoas para ver se tinha aquela demanda.
até o ponto que eu vi que lotou a minha agenda, não dava. Aí eu pensei, vou ter que abrir uma mentoria em grupo para conseguir passar isso, porque senão nem eu dou conta de atender as pessoas que estavam vindo. Então, eu vejo que as pessoas criam essa expectativa muito grande em cima do lançamento, de só chegar e fazer uma coisa achando que aquilo vai estourar. E na época também, eu acho que tu não chegou no Instagram e ofereceu, né? Tu tinha os teus contatos, e eu acho que às vezes as pessoas esquecem disso também, né? De conversar, que existe o Ah, WhatsApp, existe outros canais, né? sim, eu acho que é muito mais fácil você começar vendendo um ticket alto para poucas pessoas. Então, eu nunca recomendo, pelo menos para mim, assim, né? Depende do tipo de produto, claro, o tipo de serviço, mas para mim eu preferi começar oferecendo para as pessoas que mais me conheciam. Então, eu oferecia para os meus contatos, mesmo para meus amigos. Eu oferecia no 1 a 1, assim. Eu demorei mais de um ano para tentar vender alguma coisa com alguma escala. Então, as primeiras 200 pessoas que entraram na comunidade, eu vendi por 1 a 1 no direct. Aí só depois que eu Eu fiz fui uma lançamento e tal. Então, eu falava nos meus stories, ó, eu vou abrir um produto tal, daqui a uns meses, se você quiser entrar, me chama no direct, eu te explico o que é. E eu ia ali matando as Uhum. objeções da pessoa no 1 a 1 de um produto que eu não tinha feito ainda, né? Agora a comunidade já tem, sei lá, 2 anos, alguma coisa assim. E Um ano e daí a pouco. pessoa, muitas vezes a pessoa chega agora, né, e vê a quantidade de coisa que tem. Eu vejo, acho que a gente que entrou na primeira turma percebe a evolução que a comunidade teve. Eu percebo agora principalmente a questão dos alunos do mês, das mentorias, dos e-mails que a gente recebe. E muitas vezes a pessoa entra, né, nesse fluxo já querendo fazer isso, e aí é onde ela quebra a cara, né? Porque querendo ou não, eu acho que a pessoa precisa ter uma base de, assim, empresário, né? Tipo, eu preciso começar, então ter um primeiro me manter para depois eu conseguir Sim. fazer algo que eu espere em alguém e vá fazer aquilo, né? Acho isso muito massa. E tu percebe que existe alguma verdade universal no marketing digital? Ou tu acha que tudo depende de um contexto, assim? Ou tu acha que tem alguma coisa que vale para todo mundo? Não, acho que vale para todo mundo, não só no marketing digital, em tudo na vida, né? É sempre você fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem. No final tá todo mundo tentando fazer isso, assim, né? Uhum. Então, é isso, é evitar esse excesso de comparação e saber que nem tudo quer dizer alguma coisa, assim, sabe? Então, Sim, às vezes, aham. às vezes a gente liga o nosso senso de identidade para isso, assim, sabe? Para Então, olhar não para nós. ligar o nosso senso de identidade. Do tipo assim, quantas pessoas estão assistindo a gente aqui? Poucas. Então, tipo, quer dizer que poucas pessoas estão assistindo a gente que eu não sei fazer marketing ou sei lá o quê, sabe? Não, então, tipo, Total. não, não tomar, assim, as coisas como se tivesse a ver com a sua identidade. Tipo, eu fiz um lançamento que deu errado, eu fiz um monte que deu certo. Então, nem quando eu faço os que deram certo, eu sou foda, e nem quando eu faço o que dá errado, eu sou um bosta, sabe? Uhum. Isso é só um resultado de uma coisa que eu tô ali tentando fazer o meu melhor, né, então. Uhum. E a internet, ela é muito imprevisível também, eu acho, né? Então não tem como tu simplesmente achar que sempre vai ser aquela coisa linear, né? Investir 10 voltou 100, depois eu vou investir e vai voltar a mesma coisa, né? Existem muitas variáveis, né? Tudo é imprevisível, né? Não é só a internet. Então, sei lá, se você pensasse, imagina se alguém falasse pra você em janeiro do ano passado, ó, vai ter uma pandemia mundial e ninguém vai poder sair de casa por anos e tal, né? Total. Então, é porque, assim, o mundo, ele tem várias coisas que acontecem com uma certa frequência e leva a gente a acreditar que porque o sol nasceu hoje, ele vai nascer amanhã. Porque o sol muitas vezes nasce no dia seguinte, mas pode ser que amanhã não tenha mais sol, sei lá. Eu acho que quanto mais você está desapegado de que uma coisa vai acontecer de um jeito e tudo mais, menos sofrimento desnecessário você vai trazer para você mesmo. Total. E quando a gente fala essa coisa da verdade vende, eu tenho a sensação, não sei se tu tem essa sensação, mas eu sinto às vezes que parece piegas, né? Então parece que a gente está falando de algo muito utópico e que, só porque, por exemplo, só porque tu é o Vinhas, porque tu tem a ingratitude, porque tu já chegou onde chegou, porque tu pode falar que a verdade vende, né? Mas o que que tu olha para essa frase que tu considera assim que é necessário para que uma verdade realmente venda? Assim, não sei se me fiz entender. Uhum. Não, é porque, sim, no meu caso, eu tenho isso que você está falando, porque
Então, eu estou vendendo uma coisa de um resultado que eu já atingi. Hum, e eu acho que quando a pessoa... Você, não sei se você já passou por isso, mas provavelmente sim. Quando a gente tenta se encaixar em alguma coisa, assim, na vida, sabe? Sempre é ruim, assim, a coisa não desenrola, assim, não é para ser tão difícil. Então, eu acho que é isso, sei lá, se você pegar as pessoas grandes, todas, de qualquer mercado, elas estão baseadas nisso. O que não quer dizer que alguém pode encenar alguma coisa para conseguir vender, porque consegue, tem um monte de charlatão e tal. Só que é impossível você mentir. Você pode até mentir para todo mundo por um tempo, ou para algumas pessoas o tempo todo, mas é impossível você mentir para todo mundo o tempo todo. Então, essas coisas não tendem a durar, né? Quantas Total. pessoas você viu que eram grandes no nosso negócio e sumiram rápido e tal, né? Então, é isso, assim. Uhum. E, tipo, essa coisa de ser disruptivo, eu acho que tu foi bem disruptivo em falar dessas coisas, porque, por exemplo, eu, pelo menos, não via ninguém falar de marketing digital como tu começou a falar, né? Tanto que eu acho que até no vídeo que eu gravei, eu falei que eu te ouvia tanto no podcast que, pra mim, foi muito automático quando tu falou assim, ah, vou abrir a comunidade. Aí eu, tá, ok, vou entrar, porque eu já escuto tanto, sabe? Pra mim fazia muito sentido. E aí depois eu fiquei pensando nessa questão, né? Como que deve ter sido para ti também se posicionar dessa forma? Eu acho que o Ryan, né, deve ter sido um grande mentor também para te ajudar a, de repente, não sei, ter mais confiança, porque é isso que eu queria saber de ti, porque eu vejo, por exemplo, no meu posicionamento, às vezes eu entro em conflito com coisas que as pessoas do marketing digital falam que deve, sabe, deve ser feito. E aí fica aquela sensação de será que eu vou realmente falar aquilo? E eu percebi que tu fez isso. Tu foi lá e falou coisas que ninguém estava falando. Como que foi isso para ti? O Ryan realmente foi um mentor para ti nesse período? Sim, primeiro, acho que a coisa da confiança é muito mais saudável quando a sua confiança ela vem de algum resultado que você tem. Então, por exemplo, eu estou ensinando as pessoas a fazer lançamentos e a ter alunos com infoprodutos. Eu já tive mais de 80 mil alunos. Então, a minha confiança, ela não se baseia em uma imaginação, como muita gente faz. Né? Tipo, eu não acredito nessa parada, tipo, olha pro espelho e fala que você vai dominar o mundo. Eu acho muito mais assim, sabe? Você consegue um aluno, aí eu entendi como consegue um, depois eu consegui como entendi 10, depois eu entendi como consegue 1.000, 10.000, 80.000. Então eu tô ensinando uma coisa que eu soube fazer. Então a minha confiança, ela só vem de coisas que eu sei fazer. Quando eu não sei fazer alguma coisa, que eu vou tentar fazer uma coisa que eu não sei fazer, porque também isso faz parte do processo de empreender, eu não tenho confiança. Eu só vou lá e tento, sabendo que pode dar errado. A minha confiança, ela sempre, a confiança só surge de um resultado concreto. Do contrário, é só ego, né? Então, eu acho que isso, assim. E agora, disruptivo, eu não acho que eu tive nada de disruptivo. Eu acho que eu peguei várias coisas que já estavam ali prontas. Acho que eu não criei nada, assim. Eu só tive uma curadoria de elementos que já estavam aí e falei, e isso formou uma coisa mais autoral, mas eu acho que também isso é uma coisa muito que as pessoas às vezes viajam, sabe? Elas pegam termos que estão aí no mundo, que são sempre super falados, super conhecidos e querem transformar isso numa coisa autoral. Então eu não considero que eu fiz nada autoral, nem disruptivo e tudo mais. Eu considero que eu só peguei algumas coisas que estavam ali já e juntei elas de uma maneira diferente, aí você cria um posicionamento único, mas isso não quer dizer que você é um intelectual ou que você criou alguma coisa disruptiva. Uhum. Eu acho isso legal. Ah, falaram aqui da curadoria. Eu ia dizer que uma das coisas que eu aprendi muito também foi essa questão da curadoria e dos mil fãs fiéis, né? Eu acho que essas duas coisas juntas, elas fazem um poder enorme. E às vezes as pessoas negligenciam, né, essa questão de realmente olhar realmente o que é necessário. E isso entrou uma coisa que eu me lembrei. Eu observei uma coisa que tu não teve muito no Clubhouse. E eu queria te perguntar sobre isso. Qual a tua opinião sobre o Clubhouse? E o que que tu visualiza daqui pra frente? Em relação ao Clubhouse, É, aham.
Não Ah, sei, agora que eu vi. eu acho Pode falar. que... Bom, eu não entrei muito eu não entrei no Clubhouse. Quer dizer, eu fiz a minha conta, mas eu nunca entrei lá. Meu Assim. celular tá despertando. Peraí. Oi? Meu celular despertou aqui. Não, pode falar, pode falar. Ah, tá bom. Bom, eu não entrei porque eu acredito que a gente já vive num mundo com excesso de distração e eu não quis colocar outra distração pra mim, assim. Eu não sei, eu não tenho uma opinião sobre o futuro do Clubhouse porque eu nem participei muito, assim. Mas eu acredito que se um dia se tornar uma coisa tão relevante para o meu negócio a ponto que eu que vai fazer eu perder muito dinheiro, eu não estar lá, e tal, eu entraria. Mas acho que assim, até chegar nesse ponto, eu não faço questão de ser o primeiro a fazer nada, sabe? Uhum. Eu só faço questão de fazer bem. Tem coisas que claro, que o timing ajuda muito. Então, por exemplo, eu ter começado a gratitude em 2016 foi muito mais fácil a gente chegar desse tamanho que a gente está do que se a gente tivesse começado hoje. Num mercado mais competitivo e tudo mais. Mas eu não sei, eu não. Isso não tá nas prioridades da minha vida, assim, sabe? Então, ser gigante na internet, sei lá o quê, e aproveitar todas as oportunidades que eu tiver de crescer nisso. Então, foi mais por isso, assim, só não é uma prioridade pra mim, sabe? Máximo, eu admiro muito isso, porque é muito sobre tu se manter fiel a ti mesmo, eu acho, né? Sobre ser quem tu é realmente. E tu tem algum hábito que tu faz sempre pra se manter assim, pra lembrar dessas coisas que são importantes pra ti? Hum, eu escrevo com frequência, eu faço um diário e tudo mais. Isso me ajuda muito. Eu costumo tratar assim, a minha saúde mental com ayahuasca. Eu tomo com certa frequência, uma, duas vezes por mês agora. Tô tomando, não sempre eu tomei, mas tô tomando agora. E, e fazer um esforço para analisar as coisas objetivamente, assim, né? Olhar as coisas pelos que elas são, né? O Marco Aurélio fazia muito isso, assim. Literatura estoica ajuda muito. Então, assim, acho que isso. Acho que ler bastante, escrever, fazer esse tratamento com ayahuasca, fazer terapia, né? Eu sempre faço terapia. Sempre faz muitos anos já que eu faço. Acho que isso, assim, é difícil não se deslumbrar e também não se amargurar, né? Com isso que a gente vive. A gente vive num mundo que é ultra competitivo, sempre foi, mas a gente vive num mundo em que a comparação ela fica num nível no nosso dia a dia que a nossa psique não é capaz de lidar. E a comparação é sempre ruim, porque se eu me comparar, se eu pegar uma pessoa que está num estágio mais inicial da carreira, tipo você, e pensar assim, nossa, olha quanto eu consegui mais do que a Taine e tal, eu vou ficar vaidoso. Isso é ruim para mim. Se eu pegar outra pessoa que conseguiu muito mais coisas que eu, tipo o Ícaro de Carvalho, e ficar, nossa, mas o Ícaro consegue isso e eu não, sei lá o quê, eu vou me tornar amargo. Então, apesar do mundo gritar para você ficar se comparando, eu faço o maior esforço possível para não me comparar. Não quer dizer que eu não me compare, mas eu me esforço muito para não entrar nessas, porque eu acho que nada de bom vai sair daí, sabe? Admiro muito. Acho isso o máximo, porque eu acho que é uma dessas coisas que acaba fazendo com que pessoas assim também se conectem contigo. Então, tu acaba tendo também pessoas perto de ti que pensam assim também, ou que procuram isso também, né? Porque eu também faço parte dessa, digamos, tribo de pessoas que prioriza mais realmente esse lado mais da saúde mental, ou enfim, da qualidade mesmo, do que realmente essa coisa mais agressiva e mais, enfim, é um outro tipo de Mas posicionamento. então, mas isso tem a ver com o lance lá dos mil fiéis, porque o que que essa teoria fala? Que se você, ainda que você goste de uma coisa no mundo, que só uma a cada 1 milhão de pessoas goste, você tem 7.000 pessoas em potencial para você atingir. Então, sei lá, eu acredito que, por exemplo, isso não é uma coisa tão impopular assim que uma a cada 1 milhão de pessoas vai se identificar, né? Os meus valores, assim, as coisas que eu acredito, acho que tem muita coisa que é bem lugar comum, só que eu trago com uma linguagem um pouquinho diferente e tal, que às vezes ajuda você a se diferenciar. Mas assim, nada de também, sabe? Oh, meu Deus, que coisa incrível. É só um tijolo, depois de outro tijolo, depois de outro tijolo, depois de outro tijolo. É assim que as coisas grandes são construídas. E sempre
você fica tentado a contar uma história muito espetacular, né, sobre isso, mas, sei lá, no nosso caso, pelo menos, é sempre isso, assim, foi sempre um tijolo sendo construído, depois outro tijolo, depois outro. Aquela frase que mesmo um caminho de 1000 milhas começa no primeiro passo. Então é só isso, um passo, depois do outro, depois do outro. Não tem, assim, não é ciência espacial, né? Uhum, total. Não é nada muito, não é mágico. É. E disso que tu falou, tipo, uma coisa que sempre me lembra, e eu, quando tu começa a contar a tua história, eu não esqueço de quando tu contou que quando tu era mais novo, tu teve que morar um certo período na casa de vários amigos, né? Tu falou assim que foi um período bem difícil e tal. Se tu pudesse voltar, deixar uma mensagem para aquele Rodrigo, o que tu diria para ele, assim? Ou, né? Eu acho que para ficar calmo, porque no final, mesmo se não desse certo financeiramente, do jeito que deu, isso não é tão importante assim, sabe? Então eu tinha muita preocupação de não ter dinheiro, que não tem isso, que não tem aquilo, né? Então, assim, de não ter dinheiro para comprar as coisas básicas, né? Tipo comida, sei lá. Então, assim, parecia para mim que era uma coisa muito difícil, muito distante ter alguma estabilidade financeira, porque eu vivia num ambiente sem estabilidade nenhuma. E aí, sei lá, eu passei 10 anos da minha vida, ou 15, preocupado com isso, assim. E agora que eu tenho bastante dinheiro e tal, né? Assim, não é que eu sou rica nem nada, mas sei lá, considerando que a gente mora no Brasil, eu vejo que não é, sei lá, tem gente que tem muito menos dinheiro que eu e tá até melhor, assim, sabe? Com a cabeça melhor, tá mais feliz com aquilo que tá fazendo. Então, eu acho que eu falaria, eu acho que assim, o dinheiro é importante, mas não é tão importante assim quanto a gente acha. E só dá pra saber quem tem, na verdade. Eu ia dizer isso. Então, quem não Eu acho tem, fica criando essa imagem de que, não, nossa, na hora que eu tiver dinheiro, minha vida vai estar toda resolvida e tal. total. E na verdade não. Só que às vezes isso é um negócio que te impulsiona a ir atrás, a realizar um potencial e tal. Então eu acho que assim, por fato de eu não ter dinheiro, eu fiz muitas coisas que os meus amigos que eu morava na casa deles nunca ia fazer, sabe? Então eu tive uma maturidade muito mais cedo do que eles. Eu acho que 10 anos na frente deles, sabe? Então, porque quando eu tinha 16 anos, eu já estava preocupado como que eu ia trabalhar, o que que eu ia comer e tal. E eles foram pensar nisso com 25 anos. Então, minha carreira andou bem mais, assim, mas sei lá, eu acho que assim, foi legal isso, foi legal tudo do jeito que foi, mas eu me tranquilizaria, assim, porque eu vejo que isso é importante, mas só isso, não é só isso que vai resolver a vida de todo mundo e todo mundo tem essa visão que se tivesse um pouco mais de dinheiro, a sua vida estaria resolvida. Total. Eu vejo nas minhas clientes também que é muito sobre essa coisa do curto prazo, né? De querer para agora. E uma das coisas que eu falo, que eu trabalho com gestão de marca pessoal. Então, isso é uma coisa que é para sempre, digamos, né? Tu não vai parar mais. Tu começa e não termina. Mas esse começo precisa ser começado em algum momento, né? Precisa agir em algum momento, né? Tu te arrepende de ter demorado para começar alguma coisa? Tu acha que poderia ter começado mais cedo? Acho que sim, acho que eu poderia ter começado mais cedo, mas eu não me arrependo de não ter começado mais cedo. Acho que foi o que eu tinha capacidade de fazer, né? O que eu gostaria de implementar na minha vida seria mais constância. Na verdade, ser mais consistente nas coisas que eu faço. Eu acho que ser consistente é muito mais importante do que começar um monte de coisas, né? Ser consistente naquelas poucas que você está fazendo. Desde o tipo de coisas assim simples, como tomar água, é super difícil você ser consistente em tomar água, um tanto de água que você precisa todo dia, em você dormir na mesma hora todo dia, acordar na mesma hora todo dia. Então, assim, eu acho que eu me importo mais com isso, assim, no nível de consistência, Acho que assim. as coisas mais simples, às vezes, é o que a gente acaba dificultando mais, porque precisa ser feito todos os dias e é o que a gente acaba, às vezes, penando ali no meio do caminho, né? E é o que muitas vezes também eu acho que acaba tirando, não sei se tu sente isso, mas se eu paro de fazer algumas coisas assim, como tu falou, de tomar água, ou de dormir, né, no horário e tal, coisas pequenas do dia a dia, eu acabo perdendo outras coisas também.
Porque são coisas fundamentais para te conseguir estar alinhado, né? E daí o restante às vezes acaba não ficando tanto, né? Total. Acho que é tudo sobre isso, né? Eu achei legal que falaram aqui uma coisa. Nunca tinha ouvido essa palavra, mas nem todo mundo tem coragem de dizer que consome enteógenos no digital por medo de julgamento. Te admiro muito por isso. Porque a ayahuasca e outras substâncias psicotrópicas, as pessoas pensam que são alucinógenos. E não são alucinógenos, são enteógenos, que é bem diferente. Porque, sei lá, essa coisa da... Porque você tem entre aspas, né? As pessoas falam que você tem alucinações. Não são alucinações, são mirações. Então, você fecha os olhos e consegue entrar em contato, por exemplo, com a sua memória autobiográfica, num nível muito mais profundo. Você consegue avaliar as suas ações, os seus pensamentos, ser mais honesto com você mesmo. E muitas doenças têm origem psicoemocional, né? Uhum. Então, quando você vai colocando essas coisas para fora, a saúde mental, assim, ela ganha muito. E não só a ayahuasca, mas todos os psicodélicos, eles tiveram muita classificação política. Então, tipo assim, foram negados para a população como se fosse um problema científico, mas na verdade era uma questão política, porque, por exemplo, a ayahuasca, a primeira vez que você tomar ayahuasca, por exemplo, você vai ter uma experiência que equivale a, sei lá, a anos você tomando outro remédio. Então, são remédios que você vai usar poucas vezes na sua vida. Então, que nem eu tô fazendo um tratamento mais intensivo agora. Eu tô usando 1 ou 2 vezes por mês, mas eu não vou fazer isso para sempre. Eu vou usar... Eu tomei, às vezes, 1 vez por ano, 2 vezes por ano. Quanto um Prozac, você vai tomar todo dia por 40 anos. Então, é diferente. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre isso, se alguém tiver interesse, sobre a ayahuasca. E tem um documentário super fidedigno no Netflix, que conta tanto o lado quando as pessoas fazem certo e dá certo, e tanto o lado quando as pessoas fazem de uma maneira irresponsável e isso pode causar sérios problemas. Como qualquer remédio que você tomar de uma maneira insensata, isso pode causar problemas, né? Então, por exemplo, as pessoas que têm esquizofrenia não podem tomar ayahuasca, tem várias restrições, várias não, algumas restrições, né? Existe uma preparação para aquilo e tal. Então, tem um documentário que se chama A Indústria da Cura e tem um episódio sobre a ayahuasca que eu acho que é bem fidedigno, assim, em relação ao que acontece de verdade, para quem tiver E também interesse. eu acho que ajuda a gerar consciência, né, Vinhas, para as pessoas do que é o processo, né? Porque daí também vem isso, né? Hoje em dia, a gente vê uma enxurrada de informação, uma overdose de informação, e que nem muitas vezes aquilo é verdade. Então, se tu procura, às vezes, a ayahuasca no Google, aparece muita coisa que não é verdade e que é bem séria, né? Então, ajuda também a trazer consciência, né? Eu acho que uma das coisas muito boas que a internet trouxe, e também essas novidades, Netflix, enfim, é trazer consciência para as pessoas de coisas que a gente talvez nunca teria conhecimento, né? Que é Ah, tipo. sim, é bem legal mesmo. Esse documentário, especialmente, é muito bem feito. Assim, eu já vi alguns documentários sobre a ayahuasca, mas esse eu achei o mais legal, assim, o mais bem feito. Assim, porque mostra a coisa de um Sim. jeito bem imparcial, assim. Eu ia até perguntar pra ti uma coisa. Lembrei da Netflix, lembrei de outra coisa. Saindo um pouco da ayahuasca aqui do papo, mas assim, dessa questão de marketing digital. Tem alguma coisa que tu não concorda, que tu olha pro mercado assim, e de jeito nenhum tu faria, ou tu acha que não é legal? Eu acho que assim, eu não gosto quando vende que uma coisa é para qualquer pessoa fazer, sabe? É para todo mundo fazer. Eu tomo cuidado para minha comunicação às vezes não parecer assim, às vezes parece, mas não que todo mundo fazer, porque todo mundo fazer vai fazer. O que eu não gosto é quando vende-se que o extraordinário é para todo mundo. Porque sendo que isso é uma incoerência semântica, né? Porque se é extraordinário, então é extraordinário, né? Ordinário em inglês é ordinary, né? Ordinário é o comum. Então, se é extraordinário, já não é para todo mundo, porque o ordinário é o de todo mundo. O extraordinário é para algumas pessoas. Se todo mundo for pro extraordinário, já passa a ser um novo nível de ordinário. Então,
essa coisa assim de tipo Tony Robbins, assim, que vende que todo mundo pode ser rico, sarado, não sei o que e tal. Você não é o Tony Robbins. É, eu não curto muito isso, assim, sabe? E que tem muito essa linguagem no marketing digital. Ó, a Beca falou, grande Beca, quando vem exceção como regra, exatamente. Então eu acho que isso eu acho meio pai, assim. Uhum. Sabe que quando eu estava criando a promessa da mentoria para lançar, eu recebi muitas, como é que eu vou dizer, isso de criar uma promessa muito, sabe, extraordinária e tal. E isso é uma coisa que me incomoda, porque eu fico assim, gente, mas, sabe, ao mesmo tempo que eu sei que tem que ser algo que a pessoa que está do outro lado deseja, e eu acho que muita gente também passa por isso, a pessoa fica se sentindo, às vezes, como é que eu vou dizer mesmo, uma mentirosa, eu acho, de querer prometer algo que é extremamente, que é extraordinário. Você não É, é doutora? é porque sempre vai ter mais adeptos para esse tipo de coisa, né? Por exemplo, Sim. você pega duas coisas assim, tipo, sei lá, a religião e a filosofia. Na religião, um filho morre. E aí você fala para a mãe dele, ó, mas ele vai ser recebido nos céus por anjos cantando. E na filosofia, o seu filho morre, depende, sei lá, na filosofia histórica, você vai falar assim, seu filho vai virar uma maçaneta agora. O que é melhor que o outro, né? Uhum. Então, é claro que vai ter mais gente. E assim, eu nem tô falando que tá certo, errado, eu nem me considero com capacidade para julgar, né, religião, nem nada disso. Mas eu quero dizer que sempre que um discurso é mais doce e mais maniqueísta, com uma ideia de bem e mal, ele se torna mais fácil de ser vendido, né? Tanto que quando você vai estudar copy, você vê essa coisa do inimigo em comum muito forte, né? Então é claro que dá para entender porque isso comunica mais. Mas eu acredito que se você for levar a sério mesmo, existe uma camada mais profunda das coisas, assim, né? Que não dá para simplesmente resumir a mudança de vida de uma pessoa numa, numa frase de uma coisa, né? É. E Vinha, se tu pudesse indicar pra gente um livro e um filme, quais seriam assim que tu acha que tu veria pro resto da vida e leria várias vezes na tua vida? Bom, um livro e um filme seria o mesmo, né? O Conde de Monte Cristo. Porque eu gosto muito, porque é um romance, né, que acontece no século XV na França. É do Alexandre Dumas. E ele conta a história de um cara que ele sofre uma injustiça e, e ele vai buscar a redenção dele através do conhecimento. Então, eu acredito muito nisso, que o conhecimento liberta, assim, que a ignorância aprisiona muito a gente, assim. Então, assim, uma história muito bem feita, muito legal e tal. E o livro é muito legal, só que ele tem 1.400 páginas, é gigantesco. Quando a pessoa gosta muito de ler, o tipo de livro que ela vai comentar, com É, certeza vai ser um livro grande. é muito Deixa legal. eu ver. E uma coisa também que eu ia te perguntar. Opa, parei para ler os comentários e me perdi aqui. O Conde de Monte Tranquilo. Cristo. Achei muito bom, quero ver também. Não vi, não vi ainda. Tem na Netflix. Aquelas. Não sei, acho que não. Deixa eu perguntar. E Vinhas, quando a gente fala de legado, eu sei que também não é essa coisa, né, de nossa, que eu vou deixar, vou mudar, transformar o mundo, mas qual o legado que a marca que o Vinhas imagina deixando na vida das pessoas, assim que tu tocar, o que que tu gostaria que deixasse para essas pessoas? Então, eu tento não pensar muito nisso, assim, porque eu acho que isso é um tipo de coisa que faz você pensar que você é mais importante do que você é mesmo, assim, sabe? Eu acho que tem uns cargos, uns lugares na vida que você ocupa, assim, né? Então, sei lá, por exemplo, agora a prioridade da minha vida, acabei de casar, a prioridade da minha vida é ser um bom marido. Para minha mulher, ter um bom pai, se a gente tiver filhos e tal. Então, eu não fico entrando muito nessa, quero ter não sei quantos milhões de alunos e não sei o que e tal. Eu acho que o jogo se resolve por si só, sabe? O placar se resolve por si só. Meu papel é ir lá, tentar ser o mais profissional possível, fazer o meu melhor. E se eu vou ter, sei lá, quantos alunos, se vai ganhar prêmio, se não sei o que lá, tudo isso é legal, mas
é um bônus, assim, sabe? Se acontecer, show de É curtir bola. o processo, né? Se não Curtir o acontecer, processo. tudo bem também, assim. Então eu não tenho, assim, uma aspiração inspiracional em relação a isso, sabe? Quero mudar Mas nessa sabe direção. uma coisa, sabe que me surge uma dúvida? Desculpa te cortar, mas eu imagino assim, porque a gente tem a nossa mentalidade, enfim, normal aqui conversando, mas como empresário, querendo ou não, é necessário tu criar meta, tu colocar lá, né, enfim, o que tu vai querer faturar e tudo mais. Como que tu equilibra isso? Ah, sim, não. A empresa tem lá a meta de faturamento dela, sei lá quantos milhões por ano e tudo mais. Enquanto eu tô lá, eu participo disso, né? Não sei quanto tempo eu vou ficar lá, não sei quanto tempo eu vou fazer isso que eu tô fazendo. Então eu não. Então, assim, sei lá, esse ano tem lá uma meta de faturar não sei quantos milhões. Beleza, estamos lá correndo para isso. Estamos fazendo o máximo para isso acontecer, mas a gente faz uma meta só para um ano. A gente não fica avisando muitos anos, porque o nosso mercado é muito dinâmico, muito volátil. Então a gente nunca conseguiria prever o que está acontecendo hoje há 5 anos atrás. Então, a gente faz uma meta de um ano, corre atrás para aquilo acontecer. Hoje em dia a gente tem 5 contas, a gente não pretende ter mais, então é a gente executar o potencial máximo dessas contas que a gente tem. E sei lá, isso no caso da Gratitude, a gente vai dar uns 50 milhões de faturamento esse ano. E, sei lá, 40 mil alunos, alguma coisa assim. 40, 50 mil. Ano passado a gente teve 34 mil alunos. Então, é isso, assim. E ajudar as pessoas, por exemplo, as pessoas que eu mentoro, conseguir fazer com que elas atinjam os resultados delas. Sei lá, por exemplo, eu mentoro a Beca, que estava aqui na live, a Isabelle Moreira, a Liz Val, uma galera legal e tal. Então, fazer com que essas pessoas tenham resultado no negócio delas. Mas, assim, não tem uma coisa muito grandiosa, assim, e eloquente sobre isso. Uhum. Acho isso muito bom, porque as pessoas. Eu acho que isso também é uma coisa que acalma e tranquiliza muita gente que entra no mercado. Não sei se tu percebe isso, mas eu era esse tipo de pessoa também. A minha geração, eu vejo assim, a galera que tá vindo também mais nova do que eu, tem essa. Que também tem a ver com a comparação, esse nível de, porque o cara tem 18 anos e já faturou 1 milhão e tudo mais. Então, o nosso nível de comparação sobe a régua total e eu acho que isso também é muito que trava as pessoas, né? Que olham isso e elas já querem aquele resultado. Eu, pelo menos, tenho várias clientes que elas chegam para mim sempre olhando, se comparando com a outra, por isso que elas não conseguem fazer o que é delas. E uma das coisas que não sei se todo mundo que está assistindo está dentro da comunidade, mas na comunidade eu percebo que a galera é muito assim, principalmente quem entrou ali na primeira turma, que tem muito essa visão de realmente fazer o seu jogo muito bem feito, fazer o que precisa ser feito, sem ficar o tempo inteiro se comparando e olhando para o que as outras pessoas do lado estão fazendo, né? Eu acho que E isso. são jogos muito diferentes. Por exemplo, agora eu falei para você, a meta da empresa esse ano, sei lá, é faturar 50 milhões. Só que a minha empresa já existe há vários anos e ela vem crescendo. Então, sei lá, no primeiro ano a gente faturou 3 milhões, aí no segundo faturou, sei lá, 12, no outro 17, no outro 25, no outro 38. Então é um crescimento constante e consistente. Não é que eu, tipo, comecei no primeiro dia querendo faturar 50 milhões. Na verdade, quando eu faturei os primeiros 2, 3 milhões, para mim foi um susto. Eu nem esperava que isso ia acontecer. Assim, torcia para que acontecesse, mas não sabia que ia acontecer. E tem muita sorte envolvida. Quando você chega esses resultados assim muito grandes, como por exemplo da Gratitude, qual que é o fator principal? Para mim é sorte. Porque tem várias outras pessoas que às vezes eu vou mentorar alguma pessoa e eu vejo que a pessoa ela é tão capaz quanto eu. Só que às vezes ela não soube conseguir investimento, às vezes ela não soube ter a curadoria de pegar um bom expert no começo. Então, eu vejo muito assim como sorte, assim, a coisa mais importante, assim, para você chegar num nível tão grande. Agora você vai falar assim, mas então eu fico só deitado esperando a sorte bater? Não, Não, é exatamente o que eu ia falar. tem que fazer a sua parte. Só que o que eu tô querendo dizer é que tem um monte de gente que faz a sua parte. Sei lá, pensa no Neymar. Tem um monte de menino que jogou bola com o Neymar lá e fizeram a parte dele. Só que o Neymar tá jogando com o Barcelona e o resto tá, sei lá, carregando laranja no Porto de Santos. Então, só que o Neymar batalhou pelo talento dele. Ele tem talento e batalhou. E aí teve várias outras coisas. Aí o pai dele já era jogador, aí já
arrumou um empresário e já não sei o que e tudo mais. Cabe a nós fazer a nossa parte, eu acho, né? Exato. Que nem o que tá ao nosso E alcance. procurar que a filosofia fala como viver em areté, né? Que é viver no seu... Existe assim, o seu máximo, máximo. Sim. Cada um tem o seu máximo. E você viver o máximo de dias possíveis fazendo o que é o seu máximo. Né? Isso é viver em areté, em êxtase, né? No máximo da vida. Então, por exemplo, sei lá, o Aristóteles tinha esse exemplo. Você pega uma azaleia. Se você coloca a azaleia na terra da azaleia, dá o alimento de azaleia, ou a temperatura de azaleia, não sei o que lá, vai ser uma grande azaleia. Você pega a azaleia, joga lá no Polo Norte, vai ser uma azaleia bosta, porque não é um ambiente para ela se desenvolver. Então, quanto mais você se conhece, mais você tem capacidade de desenhar o ambiente para você mesmo se desenvolver. Isso é mais importante do que tudo, assim. Então, vamos supor assim, que você é uma pessoa que não quer comer carne. Aí você fica num lugar que tá todo mundo comendo carne o tempo todo e você gosta de comer carne, você está querendo parar. A probabilidade de você resistir todas as vezes é muito difícil. Agora, se você se coloca num ambiente onde o seu comportamento desejado é o padrão, aí a possibilidade de você prosperar naquele hábito, naquele comportamento, naquela maneira de ver a vida é muito maior. É total, é tudo a ver, eu acho que com isso que, assim, a sorte encontra quem tá preparado também, né? Então, é isso, se tu tá todos os dias fazendo o teu melhor, dando o teu melhor, querendo ou não, o que for acontecer, vai acontecer num lugar mais propício, porque você tava lá, né? Uma das coisas que eu percebo nisso acho que foi na época eu falo aqui também no meu perfil, dessa questão do nosso coração, porque eu não sei se tu conhece, mas tem um instituto que se chama HeartMath, que ele estuda a inteligência do coração. Então, ele fala muito sobre essa questão de sinapse, que o coração manda mais para o cérebro do que o cérebro para o coração. E eu Uhum. percebo que quando eu tomo decisões baseadas nisso, as coisas funcionam muito melhor. Então, um exemplo foi a própria Craft. Na época, quando eu entrei na comunidade, eu senti de ir na Craft, porque se eu estava já envolvida naquela comunidade, fazia muito mais sentido eu estar lá também no dia para ver como que é realmente as pessoas ao vivo, o que as Uhum. pessoas falam, como elas se comportam e tal. Então eu senti, e mesmo sem pensar assim, se eu tinha dinheiro, se eu não tinha, como é que eu ia dar um jeito, eu só pensei, eu vou dar um jeito. As coisas vão acontecer. E foi o máximo, porque aí eu conheci a Mabri, eu fiquei na casa dela, conheci depois o Auge, conheci a Beca também. Que Então, legal. eu me coloquei a favor das coisas acontecerem, né? Então, se a gente não faz isso, não tem como simplesmente sentar e esperar que as coisas aconteçam, né? Sim, Acho que isso tem claro. tudo a Você se ver. coloca em movimento, mas assim, você não tratar o sucesso como um resultado daquele movimento, né? O único sucesso da vida, porque é como eu te falei, tem um monte de menino que jogou bola com o Neymar quando era criança, adolescente, só o Neymar foi jogar bola com o Messi lá no Barcelona e o resto não. Então, e não quer dizer que o resto era um bando de bosto, então. Isso quer dizer que aquilo exatamente daquele jeito não era para eles, né? E tem também a coisa de que o que o mundo valoriza nem sempre é o melhor, né? Imagina, por exemplo, teve esse negócio do coronavírus aí, né? Imagina se a gente tivesse investido metade do dinheiro que a gente investiu para o pessoal jogar bola em formar melhores biomédicos, melhores biólogos, melhores não sei o quê. Talvez a gente tivesse bem melhor. Mas não é isso que o mundo valoriza. O mundo valoriza ou 22 pessoas chutando uma bola e 80 mil assistindo. E tá tudo bem. Eu gosto de futebol também, é super legal. Mas eu quero dizer é que nem sempre o recurso, a atenção, o dinheiro, tudo tá indo pro lugar, né? E aí, tipo, quer dizer o quê? Que o cara que chuta uma bola para entreter as pessoas, ele é mais importante para o mundo do que uma pessoa que tá lá pesquisando 12 horas por dia para descobrir como curar uma doença, né? Então, é isso, assim, o mundo, quase sempre o mundo tem uns valores muito equivocados, assim, sabe? Eu acho. De uma maneira geral, assim, a maioria é bem burra, assim, né? Por isso que o conhecimento liberta também, né? Oi? Por isso que também o conhecimento liberta, né? A gente ter acesso a isso, poder estar aqui, eu acho que também quem está aqui também vendo isso acontecer, ter acesso a isso, eu acho que é uma grande dádiva. E muitas vezes a gente esquece de agradecer essa pequena e grande coisa que é ter um celular para ter acesso a todo o conhecimento do universo, né? Ah, sim, mas eu acho que a gente é muito despreparado para isso, né? Tem aquele documentário também da Netflix muito legal lá do Dilema das Redes,
mostra, né? Nossa psique, ela não está pronta para isso, assim, para lidar com esse tanto de informação. Mas ao mesmo tempo, sim, se você quer uma coisa, é muito legal porque você acha tudo, né, na internet. Então, eu acho que é isso. Tem o lado bom e o lado ruim, mas a gente tem que tomar sempre cuidado. Se tu pudesse deixar, então, a mensagem que tu deixaria para as pessoas, eu acho que é sobre isso, né? Sobre fazer o seu trabalho. O que tu gostaria de deixar, assim, sei lá, aqui pra galera que tá vendo a gente hoje, que talvez tá começando a semana, terminando aí mês de março. O que tu percebe que hoje as pessoas estão mais precisando, de repente? É... as pessoas estão precisando mais de calma, assim, né? De não tomar aquela... não levar aquela coisa, reagir mais emocionalmente a qualquer coisa do que aquilo precisa, porque geralmente é isso, você vai jogar uma carga de adrenalina no seu corpo, de cortisol ali desnecessário. Então é assim, é você fazer o melhor que você pode e confiar no processo, confiar no resultado. Sei lá, por exemplo, eu mesmo, eu acabei de comprar um... Deixa eu ver se eu consigo te mostrar. Ó, não sei se dá pra ver assim, mas enfim, eu comprei uns equipamentos de calistenia, tá? Eu instalei uma puta academia aqui em Ah, casa. tá. Então, assim, sabe? Beleza, eu instalei. Agora, se eu não ficar lá todo dia fazendo, não vai adiantar nada. Aham. Então, é só isso, assim, sabe? Vai lá e faz todo dia. E o resultado, tanto estético, quanto de força, quanto de flexibilidade, ele vai vir na medida que ele tem que vir. A única coisa que eu posso fazer é ir lá todo dia e fazer minha parte, né? Então, meio que isso, assim, se apegar mais a, a, a fazer e menos a ser alguma coisa, né? Ser forte, ser não sei o que, ser não sei o que lá. Então faz, né? Você quer ser rico, então, meu, faz seu trabalho. E aí você vai ser rico na medida da sua capacidade, do lugar que você nasceu, de todas essas mil variáveis que existem e da sua sorte também. Porque às vezes você encontra uma pessoa e a pessoa te estende a mão e isso muda tudo, né? Também isso, assim, acho que as pessoas elas estão muito vaidosas, assim, no ponto que elas param de pedir ajuda, sabe? E eu tive muita ajuda, assim, no meu negócio, na minha vida, em tudo. Então, eu tive muita ajuda, por exemplo, do Jerônimo, do Ladeirinha, no começo, do Gustavo Cerbasi, dos meus investidores. Enfim, muita gente abriu a porta para mim, né? Senão não teria acontecido nada. E acho que às vezes as pessoas ficam muito vaidosas, assim, elas param de pedir ajuda. Assim. Ah, total. Eu sou super de pedir ajuda, tanto que eu tive aqui pedindo também, né? Porque eu acho que a Claro. gente só cresce, a gente só consegue as coisas que a gente quer se tiver outra pessoa também com a gente. Sozinho a gente não consegue as coisas, né? Isso foi até uma coisa que eu percebi na questão de ter empresa mesmo, de ter um negócio. Quando a gente olha para o próprio negócio, né? Não adianta querer fazer tudo. Não é porque eu sou boa com design que eu vou crescer minha empresa fazendo design, olhando para tudo, cuidando de tudo. É importante, eu acho que dar espaço também para outras pessoas, para que o nosso negócio ou a nossa vida, o que acontece com a gente, não seja voltado só para o nosso nome. E eu acho que até fica meio estranho falar, porque eu falo de marca pessoal, mas eu acho que a vida, ainda assim, a marca pessoal, a marca não é sobre elas, mas sim sobre as outras pessoas, né? Sobre o que a gente consegue ajudar na vida das outras pessoas. Então, eu acho que, no fim das contas, é sobre isso, né? Fazer o teu melhor para que também as outras pessoas em volta de ti cresçam, né? E não só a gente, não só o nosso próprio umbigo. Acho que é sobre Eu não isso, né? teria capacidade de jeito nenhum de fazer o que eu fiz se eu não tivesse tantos sócios, tantas pessoas trabalhando. Pô, trabalham 74 pessoas na Gratitude hoje. Então, às vezes a gente faz um lançamento de sei lá quantos milhões, mas assim, ó, é um trabalho de 70 e poucas pessoas, né? Então, é isso. Total. Nossa, eu fiquei muito feliz. Obrigada. Eu acho que é super. Foi muito intuitivo, mas assim, aconteceu justamente hoje nesse dia, porque à noite eu começo também minha primeira aula e eu acho que lembrar Ah, boa disso é sorte. simplesmente. Lembrar que é dar o nosso melhor realmente, porque não tá nas nossas mãos o resultado que vai vir, mas sim o melhor que a gente pode fazer, né? Eu acho que é sobre isso. Então Total. tá.
Muito obrigada, Vinhas. Uma ótima semana para ti. Obrigada também a todo mundo que acompanhou a gente aqui. Eu acho que essa questão de você ser você mesmo é o que faz realmente o negócio ser sustentável e perdurar. Acho que foi por isso que, né, a sua verdade vende. Realmente o que acontece é sobre isso. Então, muito obrigada por isso. Obrigada por ter aceitado. Uma ótima semana para vocês. E gratidão, tá bom? Obrigado, querida, por ter me convidado. Um beijo para todo mundo. Tchau, Imagina. tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau.